Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Eis que me deparo com uma notícia do Felipe Mendes. É um cara que, inclusive, é muito responsável por cobrir política, tem informações privilegiadas do cenário político do Santos. E eis que ele deu essa informação aqui, que eu vou compartilhar, inclusive, a tela com vocês aí. Ele diz aqui: o grupo político conhecido como Bonde do Damião... Uma coisa me chateando aí, que está correndo aí na rede social, que o candidato Dória, suposto candidato aí, o ex-governador, presidente do Santos, está tendo apoio do bonde do Damião. Ele está tendo apoio do bonde do Damião, que é aquele bonde que fez aquela palhaçada de contratar o Leandro Damião. Não é o Cosme Damião, amigo de vocês, que sempre está aí há 54 anos aí, na arquibancada aí, sempre com o Santos onde como ele estiver. O meu candidato, e eu pedi para essa pessoa ser candidato, que chama-se Marcelo Perillo Teixeira. Aí eu li aí, acho que foi no Felipe Mendes, acho que foi isso, acho que foi no Felipe Mendes, no Twitter, que o João Dória pretende, pode ser, está sendo seduzido por um grupo, que é conhecido como Grupo do Damião, tal, papá. Não sei, não importa porque ainda esteja tentando seduzir o Dória. Surgem alguns boatos, né, algumas especulações que João Dória, ex-prefeito de São Paulo, ex-governador do estado de São Paulo, pode ser candidato à presidência do Santos Futebol Clube. João Dória, que teria o apoio de alguns nomes que viraram figurinha carimbada na gestão do presidente Andrés Rueda, como Walter Schalka e também Berenguer, né? O Schalka da Suzano e o Berenguer da XP. Dória poderia realmente acabar sendo candidato nas eleições 2023 do Santos Futebol Clube. Grupo político conhecido como Bonde do Damião, e aí, para quem não sabe, é aquela galera que viabilizou a contratação do Damião. De novo, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu cometi erros, eu posso dizer que é o erro do Leandro Damião, eu estava lá na reunião, eu aprovei a contratação do Leandro Damião, fui expulso do clube, tive que entrar na justiça para poder ser readmitido. E foi um erro grave, mas foi um erro. Do ponto de vista financeiro, o clube naquele momento não tinha nenhum acesso, tá, a dinheiro, não tinha acesso a empréstimo. A gente tinha esgotado nossa antecipação de direitos de televisão e o jogador veio financiado. E financiado num custo que naquele momento fazia sentido. Dava mais ou menos a correção do euro, mais 8, 9. E se a gente fizesse a transformação disso em reais, era um dinheiro relativamente barato e que, de novo, o Santos não tinha acesso. Daí a gente aceitou. A minha análise ali foi uma análise financeira. Eu nunca fui ligado ao futebol, não estou me esquivando da responsabilidade não, tá? Trazendo coisas do passado, eu não fico falando aqui das gestões anteriores, as pessoas ficam falando de coisas de 2010. Eu sou um campeão de tudo em 2010, 2011. Só estão falando de um erro aí que aconteceu em 2013, que foi um erro. E eu reconheço que foi um erro. Foi o mesmo erro. Mas vamos trazer coisas de 10 anos atrás. O clube está pagando por um erro. Vai pagar, está pagando. É um absurdo. Se você fala para mim, você faz uma dívida em euros, em dólares, não, eu não vou fazer uma dívida em euros, em dólares, mas aconteceu, não tem mais o que falar. Vamos fazendo o quê? Vamos ficar lamentando aqui o leite derramado lá atrás? Não, a gente tem que olhar para frente. E olhar para frente vamos pensar no clube exclusivamente. Não vamos ficar pensando, nós não estamos aqui para ir caçar as bruxas dos erros das gestões anteriores, seja do A, do B ou do C. Não, nós estamos aqui para sentar na cadeira, para nos unirmos e para acharmos soluções para o clube e para o Santos Futebol Clube. Exclusivamente. Nós não vamos ficar pensando no passado. Nós vamos olhar para frente. Nós passamos um processo de construção. Nós queremos ser positivistas. Nós queremos olhar para o futuro. Nós queremos olhar pelo para-brisa. Nós não queremos olhar pelo retrovisor. Que foi a pior contratação da história do clube em números, né? Afinal, houve inclusive aí um
não sei se uma auditoria, mas alguns valores revistos, e entre juros e encargos não pagos para a Dória, o Santos teria pagado ao todo, a operação Leandro Damião teria chegado a quase 400 milhões de reais, que é um completo de um absurdo. Mas ele disse que esse grupo está buscando promover a candidatura do ex-governador de São Paulo, João Dória, à presidência. Qual foi a obra que o Dória entregou? Que eu conheça nenhuma. O eleitor pode acreditar. O eleitor vai lembrar de tudo que eu avisei. Eu falei que o Dória ia mexer na Previdência. Ele falou que não ia. Ele alterou a Previdência. Eu falei que o Dória, se o Lula saísse da cadeia e um dia ele voltasse a estar na frente das pesquisas, o Dória ia se encostar no Lula. Ele já está se encostando no Lula. Eu falei que ele ia ser Bolsodória só até o final da campanha. Acabou a campanha e ele foi virou contra o Bolsonaro. O Dória errou em tudo. A relação do Dória com o Santos envolve uma expulsão do conselho durante o mandato do Laor, devido à ausência. Imagino que nas reuniões, naquela época, ele não ocupava nenhum cargo público, como depois veio a ocupar. E aí me deparei com essa notícia e, bom, é óbvio que ela é muito controversa, porque o Dória é uma pessoa muito controversa, é um político muito controverso. Ele é um empresário de absoluto sucesso, é um cara absolutamente rico, um cara que, em comparação até mesmo com Marcelo Teixeira, em termos de ganhos, de dinheiro, etc. e tal, me parece que é um cara muito acima, muito mais rico. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que em patrimônio é um cara muito mais rico do que o próprio Marcelo, que também é um cara muito rico. Sou rica! Que ódio! Que ódio! Que ódio! Eu nunca gostei do Dória, eu sou um cara de esquerda, respeito todas as opiniões políticas, etc. E nunca votei no Dória na minha vida. Mas gostaria mesmo que você fosse candidato à presidência do Santos Futebol Clube. Estamos precisando, né? Estamos vivendo uma fase ruim, Giovanni. Infelizmente o peixe está devagar, viu? Está um peixe muito lento, muito devagar. Nós vamos acelerar o nosso peixe. Ele reaparece nessa intenção, pelo menos de um grupo político, a levá-lo aí à presidência do Santos no próximo triênio. É uma notícia importante porque envolve um nome muito grande, um nome que estava no cenário político nacional há pouquíssimos meses atrás, por assim dizer. O fato é que o Dória é um empresário bem-sucedido. Bem-sucedido. E tudo que o Santos precisa nesse momento é ser trabalhado e ser tratado como uma empresa. E isso o Dória sabe fazer. Ele tem uma empresa lá, o LID, que é uma empresa que trabalha com empresas. Ele conhece empresas do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil e da China. Onde ele teve, por exemplo, fazendo negócios como governador de São Paulo, procurando a vacina para a gente se livrar da maldição da Covid-19. Muito provavelmente, se eleito, ele vai tratar o Santos como uma empresa, porque ele é um empresário, ele vive disso. Sormani, mas o Rueda também era um empresário. Que empresário, coisa nenhuma. Ele tinha uma salinha lá com meia dúzia de computador, fez um negócio lá sensacional, e apareceu lá um fulano e comprou o negócio dele. Comprou a empresinha, a salinha dele lá. Entendeu? Sei lá, isso é uma maneira, é um eufemismo meu aqui, isso é um deboche. Podia ser até que ele estivesse empregando muitas pessoas. Mas enfim, aquilo que ele fez é o certo. Mas ele não é um empresário. Ele não é. Eu conheço várias pessoas que que começaram a mexer com TI e passaram a ganhar dinheiro. Recebeu dinheiro e hoje em dia, vive na flauta. Porque tem muito dinheiro. Entendeu? Que é o caso do Rueda. Vive na flauta. E está se aventurando e se aventurou como presidente do Santos. Agora, o Dória não. O Dória é um empresário. É um empresário. Eu acho muito interessante essa ideia. Muito interessante. Agora, eu quero saber o que é que ele acha de SAF. Se ele for contrário à SAF, aí eu já retiro tudo que disse. Olha, falar um pouquinho sobre a possibilidade do João Dória. O João Dória é santista, ele nunca escondeu isso, né? Está muito distante do Santos Futebol Clube nos últimos anos, né? Praticamente não tenho visto o João Dória em jogos do Santos Futebol Clube. Ali no momento mágico do Santos, quando o Santos teve Neymar, Paulo Henrique Ganso, era até certo ponto normal
o Dória estar nos estádios, junto com o Bruno Covas, né? Cansei de ver tanto o Dória como o Bruno nos jogos do Santos Futebol Clube, mas o Dória se afastou demais da política do Santos Futebol Clube. Eu, sinceramente, acho que é muito mais especulação do que qualquer algo que tenha verdade neste assunto do Dória. O Dória seria um candidato forte? Acho que sim. Acho que sim, até porque o torcedor santista, ele muitas vezes, quando se discute o momento político do Santos, você escuta de muitos torcedores, olha, tal candidato não tem bagagem, não tem know-how, não tem condições financeiras para dirigir o Santos Futebol Clube. O Dória traria esse pacote sendo candidato. O Dória foi prefeito de São Paulo, foi governador do estado e também é um empresário bem-sucedido. Portanto, ele tem 3 pontos aí que o torcedor claramente iria avaliar com bons olhos. Em contrapartida, o Dória pertence a esse grupo. Schalke, Berenguer, esse grupo que também é o grupo de Andrés Rueda, claramente. Então, preciso ter muita atenção em tudo isso, porque o Dória pode ser o novo /velho. E cabe ao torcedor ter muito cuidado, principalmente no portador das informações, né? Eu publiquei há pouco, existe uma euforia gigante de muitos blogueiros com o nome do João Dória. Eu falava há 10 dias atrás que muitos iriam aparecer, aqueles que estavam escondidos, falando que não iriam falar de política neste momento. Galera da imprensa santista, né, que cobre o Santos Futebol Clube, que estes apareceriam a partir do momento que o candidato do gosto deles lançasse uma candidatura ou surgisse algo relacionado a esse candidato. E tá aí, né? A euforia nas redes sociais tá muito grande com o nome do João Dória. Então, você pensa, Rodolfo, mas o que você pensa sobre isso? Eu não tenho pensamentos muito claros ainda sobre o cenário político do Santos. O torcedor tem que tomar muito cuidado, porque ao longo de 2 anos e meio, estes mesmos apoiaram o Andrés Rueda em troca de camisas, camarotes, viagens, e deu no que deu. Então, meu recado ao torcedor, fiquem atentos, abram os olhos, vejam muito bem em quem vocês confiam nas informações, em quem passa a informação, porque isso pode ser decisivo nas eleições do Santos em 2023. A gente fica à mercê, a gente fica principalmente com muito medo depois de tudo que a gente já passou na mão desses caras, né? Porque a gente não sabe se dá chance pra um cara novo, se dá chance pra um cara velho e experiente já como o Teixeira, ou se dá chance novamente pra um cara que entende de gestão, mas não sabe nada de futebol até então, como o Dória, como o próprio Rueda, né? Então é difícil. Os próximos capítulos do Santos, assim, me assustam, me dão medo, porque a gente luta para não cair na Série B pelo 3º ano seguido, tem as eleições, e os candidatos são Marcelo Teixeira, João Dória, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino, enfim. Nação, o futuro do Santos ou é muito glorioso ou é muito pavoroso. A nova arena vem aí, o novo presidente vem aí, e o Santos luta para não cair na Série B. E é isso. Vamos que vamos, rezar, analisar direitinho pra gente buscar o melhor sempre pro nosso Santos Futebol Clube. Não acredito mais em jornalismo imparcial. Isso acabou há muito tempo. Talvez nunca existiu. Agora tá escancarado. Aliás, as eleições do país mostraram isso. A imprensa tem lado. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. A imprensa tem lado. Então, fiquem atentos aos movimentos, né? Elias Russo, João Dória, como candidato à presidência do Santos Futebol Clube. É um nome que te agrada? Você vê verdade nesta possibilidade, Elias Russo? Ah, Marcão, a gente sabe que o Dória, né, ele gravou uma entrevista e tem esse vídeo dele quando ele era prefeito de São Paulo ainda, que ele falou que não ia abandonar a prefeitura para ser candidato ao governo do estado. Aí depois que foi governador, disse que não seria candidato a presidente, a única presidência que ele disputaria seria do Santos um dia. Presidente no futuro só do Santos Futebol Clube, se for eleito, né? Então já começa por aí, né? Você não dá para acreditar numa pessoa que começa a mentir dessa forma. Eu acredito que isso aí é sim uma fake news. Eu não acredito que ele vai sair como candidato a presidente do Santos, não. Olha, o Aldo já colocou aqui, grande Aldo Neto, o Dória já negou a candidatura na Folha. Tá aí, né?
Eu nem precisava ouvir do Dória, eu sabia que não era verdade, né? Então, por isso que a gente fala, tome muito cuidado, né? Eu vi pelo Twitter ontem, não quis fazer nada de vídeo sobre isso, porque sabia que não era verdade. Sabia que não era verdade, né? E hoje ganhou muita força, alguns já apoiando o João Dória, e eu resolvi me pronunciar. É claro que é mentira, é claro que não é verdade. Todo mundo sabia, né? O Dória o Dória deixou a política recentemente. A gente sabe que seria uma exposição para o Dória muito grande. Imagina se ele perde para presidente do Santos Futebol Clube, né? A mancha na imagem de João Dória. E a chance de ele perder é muito grande. Então, é claro que ele não iria se expor dessa forma neste momento. Está totalmente afastado do clube, né? Não faz sentido. Para você se tornar um candidato, você precisa estar vivendo o clube. O Dória, há quanto tempo você não vê o Dória num jogo do Santos? Pelo menos 3, 4 anos. Né? Então, não faz o menor sentido a informação de candidatura de João Dória. Isso qualquer formiga sabe. E aí, Alexandre Santana? O mais perto que ele teve em algum mandato do Santos foi como, acho que conselheiro em 2009, quando o Lauro acabou vencendo as eleições do Marcelo, né? Não dá, né, Marcão? Infelizmente a gente escuta muita coisa, começa a vincular o nome do Dória com o nome de N pessoas que já passaram na política do Santos, né? Então, assim, é muito triste porque a gente percebe que isso não é o bem do Santos, né? Quem começa a soltar isso daí de forma, enfim, né? Começa a vincular nomes a um candidato ou a algum pré-candidato, não quer o bem do clube. A gente precisa pensar no Santos, gente. Então, assim, vamos olhar um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, aguardar um pouquinho mais, porque assim, tá cheio de disparador de notícias aí, que tal? É um desespero, Marcão. Eu nunca vi um negócio desse. Nos últimos tempos, a gente vê um desespero por soltar alguma notícia, por movimentar alguma coisa com relação à política do Santos, ou contratação do Santos, a ventilar alguma informação assim, que a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem muita coisa estranha. Tem muita coisa estranha. Tem o erro e tem a má intenção. O erro é aceitável. A má intenção, não. Então, Marcão, fala o nome. Eu não vou falar o nome aqui, pô. Eu não vou falar o nome aqui. Não vou comprar briga pra ficar 12 dias brigando. Não vale a pena. Vai lá no Twitter e veja. Pô, quem é que começou com esse negócio? Porra, tem coisa errada. Aí você dá uma olhada nos posts do cidadão durante 10 dias e vê a movimentação. Um dia ele tá de um lado, outro dia ele tá do outro, e lança a campanha aqui, e fala que apoia o cara aqui, depois fala que apoia o outro lá. Pô, tem coisa errada. Ué, tem coisa errada. Então, se o torcedor santista não identificar quem são os caras que estão atuando dessa forma, aí fica muito mais difícil. Então, ou a gente, de fato, começa a entender quem trabalha sério, quem faz sério, ou vai virar uma bagunça. Diga, Elias. Não, o Aldo Neto tá aqui no chat, ele falou que é coisa do Cimino, que é tumultuador de ambiente. Esse Aldo também é um brincalhão, né?